Olá, sejam bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, Henri. Olá, seja muito bem-vinda na sala. Nosso encontro semanal, e nós estamos aqui quase finalizando a carta de Paulo aos Colossenses. E quantas coisas nós temos aprendido, por isso eu quero te lembrar aqui mais uma vez de estar sempre com o seu caderno na mão, acompanhando a leitura bíblica. Leia antes, cada semana, aquilo que a gente vai estar estudando, leia depois, revise, questione, sabe? Tenha esse interesse em saber o que o Senhor quer de mim e de você. E também queria te pedir que você desse o seu likezinho aí para que o YouTube entenda o quanto esse vídeo precisa ser repassado, né? Apresentado para outras pessoas. Compartilhe você lá nos seus grupos, né? Às vezes a gente tem tanto grupo ali, né? Grupo da família, grupo de amigos. Repasse para que mais vidas sejam abençoadas. Esse é o nosso papel, né? Nós temos que disseminar a palavra de Deus. É verdade. Amém? Amém. Vamos fazer uma retrospectiva Vamos aí, então, Andresa? então, semana passada a gente ficou só no verso 18 do capítulo 3, falando ali um pouquinho sobre essa questão da submissão, né? A gente começou dizendo o quanto isso muitas vezes foi estereotipado de uma forma muito ruim, de uma forma depreciativa, que diminui as pessoas, que deixa um maior, outro menor. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina, né? Primeira coisa que nós vemos é que nós fazemos isso, temos que agir sobre esse princípio e tantos outros, porque nós temos que ser imitadores de Cristo. É isso que Paulo falou para nós lá em Efésios 5:1. É por causa disso, né? Porque nós temos o Espírito Santo fazendo morada em nós. É que nós temos que distribuir essas virtudes, e ser submisso é uma virtude. Ser submisso ao seu marido é uma virtude, e ser submisso uns aos outros, que é isso que a palavra de Deus nos ensina. A gente viu como é um privilégio, porque na realidade é uma oportunidade que Deus nos dá de nós sermos agentes de transformação na vida um dos outros, né? Ser submisso faz com que eu seja um agente de Deus para que o outro cresça, o outro aprenda, o outro esteja mais perto, mais semelhante a Jesus. E também, da mesma forma comigo, né? Porque eu estou obedecendo ao Senhor, porque eu estou aprendendo a ser humilde, porque eu estou aprendendo que cada pessoa é de uma maneira, cada um tem uma forma de conduzir a vida, e todos juntos, como o corpo de Cristo, nós vamos um ajudando o outro nessa caminhada, nessa formação do caráter de Cristo em nós. Então é isso que nós aprendemos ali com essa questão, com esse verso 18, da esposa seja submissa, né? A gente viu que é muito mais abrangente do que só na relação conjugal. Que o Senhor possa ter ministrado seu coração sobre esse assunto, que você compreenda como isso não é um fardo, mas é uma virtude, é um privilégio que o Senhor nos dá. É verdade. E que você possa escrever, perguntar, anota, pergunta pra gente o que vocês precisarem, nós estamos aqui para ajudar. E se nós não soubermos, nós vamos buscar, né, Andressa? Nós vamos buscar tudo aquilo que vocês pedirem e precisarem, a gente vai estar junto aí. Vamos estar aprendendo junto, sem dúvida nenhuma. Então vamos agora com o verso 19 do capítulo 3. Falamos das esposas na semana passada, agora hoje é para você. Agora, hoje é os maridos, vamos lá. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. A versão NVI, que eu gosto mais, ela diz: não a trate com grosseria, com aspereza. Olha o nível de instrução que Paulo traz para nós, como é importante, né? A gente falou que Paulo está tratando das relações mais íntimas que nós temos, que é dentro da nossa casa, com a nossa família, né? Então Paulo já falou ali sobre a mulher, agora ele está falando aqui com os maridos, como tratar, né? Como é essa relação. E novamente a gente volta lá para Efésios, né, Larry? Lá em Efésios 5, acho que é o verso 23,
vai falar, né? Assim como ele falou da esposa ser submissa ao esposo, vai dizer que o homem amem a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Esse assim como Cristo amou a igreja, ele muda totalmente o ame, não é verdade? Porque não é o meu amor, não é aquilo que nós humanos limitados, caídos, podemos entender, mas é o amor de Cristo. A gente tem um referencial, assim como o ser submisso é para sermos imitadores, é para estarmos cheios do Espírito, né? Jorrando daquilo que o Espírito Santo tem em nós, né? Coloca em nós. O esposo amar a sua esposa como Jesus ama a sua igreja, eleva muito esse nível de amor. É muito diferente do que a gente pensa a princípio, muito diferente do que a gente pensa, porque o amor, na verdade, a palavra amor, né, Andresa, ela ficou muito banalizada, né? Porque hoje, eu amo o cachorro, eu amo pipoca, eu te amo isso, eu amo aquilo, né? E nós muitas vezes usamos essas palavras, né, em tudo, né? Mas o que fala lá, Andresa, sobre amar exatamente como Cristo amou a igreja, meu Deus do céu. Bom, o final vocês viram, né? O final, Cristo se entregou, né? Ou seja, deu a própria vida, né? A própria vida pela igreja. Então vocês imaginam que é muito mal. Eu acho que nós vamos ficar aqui dias e dias falando sobre o que significa tudo isso. Amar a sua esposa. Mas, gente, depois que ele fala amai as vossas maridos, amai as vossas mulheres, tem uma vírgulazinha e diz assim, e não as trateis, aqui na minha Bíblia fala asperamente. Não seja áspero, não seja grosseiro, né? Como que nós tratamos a nossa esposa, né? Amar, amando, bom, realmente nós sabemos que nós temos que dar a vida pela nossa esposa, né? E se nós temos que dar a vida pela nossa esposa, como que nós cuidamos de uma pessoa que eu tenho que dar a vida por ela, né? Gente, às vezes as coisas são do mais simples, sabe? Cada um de nós, muitas vezes, amamos de uma forma, Andresa, que muitas vezes para os outros não são compreensíveis, né? Linguagens de amor? Linguagens de amor. Pode ser dito como linguagem de amor, realmente. Mas é muito interessante, gente, porque qual é a forma, né? Qual é a esposa que Deus deu para você? Né? Que presente Deus deu para você? Como que você trata esse presente? Né? A Andresa, ela tem um cuidado muito grande nas coisas de Deus, que se eu deixar o carro sujo, por exemplo, ela diz lá, e como que você está tratando um presente que Deus deu para você? Deus permitiu para você comprar um carro. Como que você está cuidando? Esse carro está limpando? Está cuidando? Né? E é tão importante nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes nós cuidarmos da nossa esposa, das nossas mulheres. E o Paulo, ele está retratando mulher, isso. Né, irmão? Não. Singular. Não, eu tenho duas, né? Tenho você e tenho a Maria Luísa, né? Tem a Larissa também, mas como tratar aqui a mulher mesmo, sim, né? A esposa, né? Mulher é esposa, né? Mas o que eu quero dizer, Andresa, assim, para você em relação a isso? O carinho, o cuidado, sabe? Se o final é eu ter que morrer por você, por exemplo, o que eu tenho que fazer no resto de tudo isso, né? No decorrer das nossas vidas, no decorrer do nosso relacionamento, né? E claro que, como eu estava falando, Paulo está tratando isso aqui porque devia ser alguma coisa problemática nessa época. Como que eles estavam tratando as suas esposas, né? Porque hoje é complicado, né? Quem que não dá, às vezes, um escorregão, trata de uma forma diferente, de repente não está bem naquele dia, né? E dá faz uma grosseria com a esposa. Não é verdade, Andressa? Nessa época aqui, né, era um pouco mais difícil ainda, porque a mulher, os filhos, não tinham valor algum diante da sociedade, né? Vamos ser bem sinceros, não tinha esse valor, né? Então é muito importante o que Paulo está dizendo aqui, né? Cabe para eles, mas cabe para a gente também. E como em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos, na alimentação, naquilo que ela faz,
naquilo que ela cuida, né? Tudo que existe dentro do relacionamento, né, Andressa? Às vezes por uma coisa tão simples a gente briga, né? E a gente tem que pensar muito sobre isso. O tratamento, a forma de tratamento, a forma de cuidar, né? Porque amar, gente, o final da história é se doar, é se entregar por essa pessoa. Então, tudo isso que vem atrás é muito grande, é muita coisa. Realmente, Andressa, eu vejo assim que é mais do que a gente poderia realmente pensar e fazer, né? Como Cristo amou a igreja. Completamente, e tudo né? que ele fez, né? Deixar de ser ele, né? Para poder servir e chegar onde chegou. Imagina nós, né? O que nós devemos fazer então com as nossas esposas, não é verdade? Quando a gente lê esse como Cristo amou a igreja, aí não cabe aquelas frases assim, tipo, mas você não conhece a pessoinha que eu tenho lá em casa. Você não sabe o que ela faz, você não sabe não cabe, porque Jesus amou você do jeitinho que você é. Jesus me amou do jeitinho que eu sou. Gente, morreu por mim, né? Então, sabe por que, Andressa? não cabe essas coisas. Sabe por que não cabe? Porque aqui a Bíblia está dizendo assim: vós maridos, amai as vossas mulheres. Se elas te tratam bem, se... Não está escrito assim. É como Jesus. É como Jesus. Acabou. Não tem uma virgulazinha dizendo, mas se ela é boazinha, se ela não é, ou se isso, aquilo, ou aquele outro, não importa. Porque tem uma coisa, se nós, maridos, amarmos as nossas esposas como Cristo amou a igreja, eu tenho certeza que Deus vai nos honrar com isso. E cuidar e zelar, né? A gente sempre fala assim para os casais novinhos assim que vão se casar. Lembre-se que primeiro, antes dessa pessoa ser a sua namorada ou ser a sua esposa, ela é filha de Deus. Então, cuidado com quem você vai maltratar, porque é o pai dela. O pai dela é forte. Lembra-se, sabe? Eu acho que barra a gente de agir dessa maneira grosseira muitas vezes, de não ter o cuidado quando eu olhar para a pessoa e pensar assim, olha, tanto homem como mulher, né? É um filho de Deus. Antes de ser qualquer coisa para mim, é filho de Deus, é filha de Deus. Então, né? gente, quando nós tratarmos com as nossas esposas, que nós possamos tratar com amor, não asperamente, não grosseiramente, né? Mesmo na correção de alguma coisa errada, com amor. Difícil, mas nós temos que às vezes a gente quer levantar a voz, né? Nós vamos voltar um pouquinho para trás, nós temos que se submeter para que não façamos aquilo que Deus não quer que nós façamos. Sim. Com as nossas esposas. E se Ele deixou escrito, gente, tem uma importância muito grande. Tem uma importância muito grande para Deus. Cuidado. Nós vamos ver logo para frente o que Deus fala a respeito de muitas coisas mais. Amém? Verso 20, então, agora Paulo vai falar com relação a filhos. Filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Né? A obrigação que o filho tem de obedecer ao pai e à mãe. A obrigação que o filho tem de estar debaixo da autoridade do pai e da mãe. Você que ainda, de repente, não é casado, ainda está morando com os seus pais, entenda que isso não é um julgo para você. É proteção de Deus para você. Obedecer. Deus não nos deu pais à toa, né? É porque nós precisamos dos pais. E como filhos, nós precisamos honrar e respeitar. Larry, eu vejo muito uma situação, muitas vezes a gente lê aquele texto que fala, né, filho, respeitem os pais, né, honrem aos seus pais. E a gente para ali. Mas o texto ele continua assim, para que te vá bem e se prolongue os seus dias sobre a terra. Muitas vezes nós temos visto uma geração que não tem ido bem. É uma geração que não sabe o que vai fazer da vida, que já está lá, já na idade que não é mais criança, que já era para estar com a sua vida fora de casa,
ter dado início, não sabe o que vai fazer, não sabe o que vai estudar, não sabe no que vai trabalhar. Uma geração perdida, porque não honra o seu pai e a sua mãe. Mas tu sabe que nós vamos compreender um pouco mais aqui, Andresa, exatamente o significado de tudo isso, porque eu tive como uma experiência, até na nossa própria igreja, né, conversando com os jovens e vendo muitas vezes os jovens revoltados com os pais, né? Mas primeiro, eu gostaria de colocar um ponto importante. O seu pai também é um cristão? Começa por aí. De repente o teu chamado veio primeiro, antes do teu pai, né? Então aí você vai ter que se submeter a ele, porque se o chamado foi teu, Exatamente. você vai ter que obedecer ele. Não é verdade? Que não O respeito e a honra não é para um pai cristão, um pai sábio diante de Deus. Não é, sim, sim. É seu pai, é sua mãe. É seu pai, é sua mãe. Respeito pronto, e honra. Né? Isso é um ponto importante. Então, se o seu pai não é cristão ou é cristão, você tem que respeitá-lo. Da né? mesma maneira. E se Deus tem um propósito para ele, através de você, ele vai conhecer a Deus, né? E ele vai levar o teu pai a conhecer e entender os propósitos também. Agora, uma outra coisa muito importante é que depois que ele fala para os filhos obedecer os pais, Andresa, ele fala porque isto é agradável ao Senhor. Gente, isso é agradável ao Senhor. Filhos que obedecem aos seus pais é agradável ao Senhor. Isso é muito importante. Gente, eu sempre digo assim, tem muitas coisas na Bíblia que são muito claras. Muito claras. Tenho certeza que Deus dá um valor muito grande em os filhos respeitando aos pais. Que respeitam os pais. Já que você falou desse final do versículo aí, de que é agradável a Deus, eu quero te lembrar que também, lá no verso 18, quando estávamos falando da submissão da esposa, ele termina o versículo dizendo assim, como convém ao Senhor, esposas sejam submissas ao seu marido, como convém ao Senhor. O que significa isso, como convém ao Senhor? Paulo está dizendo assim, ó, você que nasceu de novo, você age dessa maneira porque é assim que o nasceu de novo age. Assim, né? E na versão revista e atualizada, na linguagem de hoje da Andresa, é isso aí. Faça isso porque você nasceu de novo. Porque você nasceu de novo, porque você tem uma nova vida em Cristo, é assim que você tem que agir. É assim que a esposa tem que agir, é assim que o marido tem que agir, é assim que os filhos têm que agir. É isso que faz parte da sua nova natureza. O estar revestido de Cristo é viver dessa maneira e não da maneira da velha natureza. Da velha natureza. Muito bem colocado. É bem isso mesmo, Andressa. É bem isso. Mas vamos lá. Mais um pouquinho. Verso 21, então. Agora com relação aos pais. Pais, não irritem aos seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Aqui, Andressa, é uma coisa muito interessante. Porque esse irritar os vossos filhos, né? Muitas vezes é numa brincadeira, alguma coisa, a pessoa acha, não, eu não posso irritar meu filho por causa disso, por causa daquilo, sabe? E não é nesse sentido essa irritação. Não é deixar ele bravinho. Não é deixar ele bravinho, irritado com alguma coisa, né? Brinquei com a minha filha, ela ficou irritada, eu não posso fazer isso por causa disso ou daquilo. Mas então como é que os pais podem irritar aos filhos, e preste atenção no que o texto está dizendo, para que eles não fiquem desanimados. De que forma nós, como pais, podemos irritar os nossos filhos de tal maneira que eles vão ficar desanimados? Como que isso pode acontecer? Por exemplo, vou dar um exemplo prático, é ensinando aquilo que ele não faz. Sabe? Um pai ensina um filho, olha, você tem que fazer assim, assim, assado. Aí o pai não faz. Isso é irritar o teu filho, entendeu? E deixar ele desanimado. Porque ele ouve do pai falando, né? Eu faça isso, faça aquilo, faça aquele outro. Aí ele olha para o pai e o pai não faz. Isso significa, Andresa, sabe? Irritar os seus filhos, tá? Né? Uma outra coisa. Ou também, né, antes de você falar o outro aí, por exemplo, a nossa filha nos vê aqui toda semana, né, nos vê estudando, buscando para trazer um ensino aqui para vocês, e de repente ela ouve aquilo que a gente está ensinando aqui e ela fala, mas eles não fazem isso, eles não vivem dessa maneira. Eu vou estar irritando a minha filha, isso é irritar. Eu vou deixar ela desanimada, ela vai olhar e falar, mas o
que é isso que esses dois estão falando ali? Não é isso que eles vivem, Uhum. né? Exatamente. Uma outra coisa, não tem diálogo, né? Você vê, por exemplo, o teu pai lá na igreja, conversa, fala com todo mundo e etc e tal, chega em casa, não conversa. Não discute com o filho, não conversa com a esposa, sabe? Não tem um diálogo dentro de casa. Isso também vai irritar o teu filho, E desanimar. né? E vai desanimá-lo. E esse tempo de ouvir, de sentar para conversar com os nossos filhos, também é um tempo de submissão. A gente é mais velho, a gente tem mais experiência que eles. Muitas vezes você vai ouvir um filho adolescente, às vezes que vai falar umas coisas que fala, meu Deus, olha o que essa criatura está falando. Mas você tem que se submeter a ele. Escuta, entenda o porquê ele está pensando daquela maneira, comece a conversar com ele, a orientar o seu filho de acordo com a palavra de Deus, sabe? Sem aquelas coisas, você está errado, você... Não, é em amor, né? Amor. Em oração, a oração primeiro, mas ter esse tempo de ouvir e orientar os seus filhos. Ouvir e orientar os seus filhos também é uma forma de você não irritar os teus filhos, né? Uma outra coisa interessante, Andressa, é não ter regras claras na disciplina definidas. dentro de casa, na disciplina dos filhos. Uma hora pode isso, outra hora não pode. Com a minha irmã é assim, mas comigo não é assim, sabe? Então a irmã olha e diz, opa, com o meu irmão é assim, mas comigo não é? Por quê? Né? Isso são coisas que irritam os nossos filhos e fazem com que eles desanimem. Por isso que nós vemos muito, sabe, Andresa? Filhos de crentes que não querem nada. Não querem. É um pavor, que se é um terror, com exatamente. Aquilo, né? Eles se rebelam. Quando eles podem, chega um determinado momento, ele vê aquilo não é uma verdade, ele se rebela e vira, né? Filhos desanimados são presas fáceis de Satanás. Exatamente. Muito fáceis de Satanás. Uma outra coisa lá que irrita os nossos filhos, desanima, é quando o casal, os pais, não tem um acordo sobre as orientações do filho. O pai fala uma coisa, a mãe fala outra coisa. O pai acha que tem que ir para um lado, a mãe acha... Esse desacordo conjugal dos pais isso causa algo muito ruim nos os filhos, nossos né? filhos e desanima eles. Eu quero repetir, eu gosto de repetir, mostrar o que é irritar para que as pessoas entenderem. Vai irritar, vai desanimar, né? Uma hora eu falo uma coisa, outra hora a Andressa fala outra, e aí vira um problemão. Uma outra coisa importante também, Andressa, que irrita os nossos filhos também, é quando existe comparação entre os filhos, sabe? Os pais, muitas vezes, eles comparam, fulano, olha lá, ele é estudioso, ele faz, e você não é nada, você não faz nada, você não... Sabe? Ou até com a gente mesmo, né? A gente compara, olha como ela é, mas eu não era assim, eu não fazia assim. Cada pessoa é uma pessoa. Os nossos filhos não vão ser nossa cópia, não vão ser iguais a gente. Cada um é um. Mas a gente faz muito isso. Mas por que ela assim? Poxa, mas eu gosto tanto de fazer, por que a minha filha não gosta? Porque ela é outra pessoa, você é uma pessoa, ela é outra pessoa. Não irritem seus filhos. Então, não esqueçam que isso são alguns princípios que nós temos que aprender e entender, né? Para que os nossos filhos não se desanimem, né? O pai maravilhoso na igreja, quando chega em casa, é um monstro, né? Essa é a grande verdade, não é, André? É verdade. Que nós possamos entender isso também, gente. Muito ser bem. Bons exemplos para os nossos filhos. Exatamente. Não irritais os vossos filhos. Amém? Agora vamos lá para mais uma relação aqui. Verso 22. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando eles estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de coração, como para o Senhor e não para pessoas. Meu Deus. Gente, isso aqui é uma coisa, Andresa, que eu vejo muito. E tenho tido experiências, né? Experiências próprias em muitos momentos, né? Por exemplo, até no passado, na nossa empresa, por exemplo,
nós tínhamos os funcionários, né, trabalhando, e de repente a gente colocou câmeras, por exemplo, para funcionar, se lembra? Colocamos câmeras para funcionar no local onde trabalhavam alguns deles, e nesses locais que nós colocamos as câmeras, eles começaram a produzir 30% a mais do que eles produziam. Né? Então, o crente, se ele com o patrão olhando varre 100 metros, se o patrão não estiver olhando, não estiver próximo, ele tem que varrer 120 metros. É isso que a Bíblia está dizendo. Nós não podemos ser, Andresa, sabe, uma coisa na frente, né? E quando o nosso patrão sai, ou quando o patrão sai, ou coisa parecida, nós não produzimos, nós não fazemos aquilo. Gente, logo em seguida ele está fazendo tudo o quanto fizestes, fazeis de coração, como ao Senhor e não aos homens. E eu falo isso para vocês com um entendimento de carteirinha, gente. Muitas vezes assim, eu vejo pessoas vêm, Larry, ora por mim, porque por causa do meu trabalho, porque eu preciso um trabalho, que eu preciso disso, que eu preciso daquilo, eu preciso ganhar um salário, porque eu estou isso, aquilo. Tá, vamos lá, oramos e tudo mais e tal. Aí Deus abre uma porta. Aí essa pessoa vai trabalhar. E quando ela chega lá, em vez dela, independente do que aconteça ali dentro, ela se dedique, ela, sabe, tem o esforço dela naquele trabalho, independente do patrão tá ou não tá, o que ela faz? Ela se solta, sabe? Então eu fico pensando assim, como que Deus vê isso? Sabe, Andresa? Deus abre uma porta, dá um trabalho para uma pessoa e a pessoa fica traindo Deus dentro do trabalho. Independente de onde nós estivermos, nós temos que nos portar como filhos de Deus. Eu me lembro agora da história do José do Egito, né? Tanto Potifar como Faraó viram Deus na vida de José, não porque ele ficava falando de Deus, mas pelas suas atitudes. Né? Ele foi um copeiro excelente na casa de Potifar, não havia do que falar. Quando ele estava na prisão, ele se destaca ali e passa a controlar, a cuidar daquela prisão. Ele preso, ele era filho de Deus, ele como mordomo, ele era filho de Deus, por isso como governador, ele também foi filho de Deus. E muitas vezes nós não nos comportamos dessa maneira. Onde nós estamos, as pessoas não estão vendo Deus no nosso comportamento. Muitas vezes, a gente sempre comenta isso, né? A gente tem até medo de indicar crente para um trabalho. Sim. Porque fala, se essa pessoa vai fazer uma bobagem ali, não vai se comportar como filho de Deus, vai ser uma pedra de tropeço no evangelho. E eu vou dizer uma coisa para você que está procurando um trabalho, alguma coisa, se coloque na presença de Deus, peça a Deus, mas cumpra. Faça aquilo com amor que você vai crescer, você vai entender e vai ver as coisas de Deus acontecer nesse lugar. Tenha certeza Trabalhe disso. como filho de Deus, comande como filho de Deus, como a gente vai ver aqui agora, né? Exatamente. Verso 24. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Olha isso. Meu Deus. Independente do seu trabalho, independente daquilo que você está fazendo, se é um trabalho na igreja, se é um trabalho voluntário, se é um trabalho remunerado, seja lá o que for, é para Deus que você está fazendo. O seu Senhor primeiro é Deus. Sem dúvida nenhuma. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Meu Deus, aí me assustou, velho. Lembre-se que Paulo está falando com crente. Paulo está falando com nascidos de novo. Gente, pois quem faz injustiça recebe e paga da injustiça. Da injustiça que fez. E não há acepção de pessoas. Sabe o que ele está dizendo aqui? Não precisa ser crente ou não crente, seja lá quem for, né? Se você cometer injustiça, vai existir consequências em relação a isso. Não Por tem isso, parcialidade. Se você é servo, se você é senhor. Se você é servo, se você é senhor, quem quer que seja, tá? Então preste muita atenção nisso. É Deus falando com a gente. Eu vou ler aqui o verso 1 do capítulo 4.
que a gente sabe que originalmente as cartas não eram separadas assim por capítulos, e às vezes a separação dá uma confundida. Então nós vamos entrar aqui no capítulo 4, só no verso 1, para a gente concluir essa parte da carta de Paulo aqui. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. O que Paulo está falando aqui? Assim como ele veio falando do servo, como ele deve proceder, ele não deve trabalhar corretamente só quando estiver sendo vigiado, ele tem que se lembrar que tudo que ele faz é para o Senhor primeiramente, né? Que ele tem que fazer o seu melhor, que aquilo que ele fizer injustamente, erroneamente, ele vai receber também isso de volta. Aí aqui agora ele fala para os senhores tratarem os seus servos com justiça e equidade, né? Fazer aquilo que é justo, fazer aquilo que é direito, né? Você que emprega alguma pessoa, faça isso, trate essa pessoa com justiça, com tudo que é correto, com tudo que é direito. Por que fala isso? Porque você tem que se lembrar que você é senhor dessa pessoa, mas acima de tudo, você tem que se lembrar que tanto o servo, tanto o seu funcionário, como você, tem um único Senhor, que é Deus. O mesmo Senhor, que é Deus. Por isso, o servo tem que fazer as suas coisas diligentemente e o Senhor, da mesma forma, tem que fazer diligentemente. Tu vê que o apóstolo Paulo coloca os dois, né? Tanto falando do empregado como do patrão. Exatamente. Que maravilha, gente. Porque não há parcialidade, né? Não há parcialidade. É só nós lermos a Bíblia para aprender, não é verdade? Né, Andressa? É isso aí. Finalizamos aqui então o capítulo 3. Graças a Deus por esse capítulo. Eu tenho aprendido bastante. Espero que vocês estejam aprendendo com a gente também. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Amém. E eu quero orar por você. Quero orar por cada um daqueles que têm assistido a nossa sala, que tem estado junto com a gente, aprendendo junto com a gente. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Amém. Amém? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nós queremos, Pai, a Te dar graças, Pai. Te dar graças porque nós temos aprendido cada dia mais sobre a Tua palavra e sobre tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, meu Pai. Tem nos ensinado para que nós possamos Te engrandecer cada dia mais, porque sabemos que é o Senhor que está conosco, é o Senhor que tem nos ensinado em cada passo daquilo que nós devemos fazer, Pai. Que nós possamos entender, servirmos as pessoas que devemos servir, tratar aqueles que nós empregamos da forma correta, como o Senhor tem nos ensinado, Pai querido, e em todos os momentos, com os nossos filhos, com as nossas esposas, os maridos, Pai, que o Senhor esteja sempre à frente, Deus amado, em nome de Jesus, e que nós possamos sempre compreender o propósito do Senhor para as nossas vidas, Pai. Ou seguirmos para Ele, Pai, com a Sua direção e com o Seu caminho. Nós Te damos graças, pedimos a Tua bênção, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém, Andresa? Deus abençoe cada um de vocês. Até a semana que vem. Vem para a sala. Te esperamos aqui na semana que vem para concluirmos essa carta de Paulo aos Colossenses. Amém? Vem para a sala.